Então, depois de ter visto aquele tanto de conteúdo, faremos um exercício da FUVEST. Nesse um exercício, ele é muito completo. Ele pega todo o conteúdo que nós vimos agora. Então, vamos prestar bastante atenção nele, que isso aqui serve para o seu concurso, serve para a sua prova do vestibular, serve para o Enem, ok? São os mesmos conceitos. 1 e 2 são equações de reações que ocorrem em água, espontaneamente no sentido indicado em condições padrão. Aqui eu tenho a equação 1, equação 2. Analisando tais reações isoladamente ou em conjunto, pode afirmar que, em condições padrão, aí aqui ele fala se o elétron foram transferidos do chumbo 2 para o ferro, depois ele fala se a reação é espontânea ou não. O que nós vamos fazer? Primeira coisa que nós iremos fazer, nós vamos copiar essas equações químicas, vamos encontrar o NOx de cada um, iremos verificar qual que reduz, qual que oxida, qual é o agente redutor, qual o agente oxidante, só para depois começarmos a resolver as questões, tá ok? Então, me acompanha aqui. Primeira equação, eu tenho Fe mais Pb, 2 mais, que forma Fe, 2 mais Pb, que é o chumbo, certo? Substância simples, não tem nenhum númerozinho aqui em cima, então o NOx é 0. Do chumbo é o próprio valor do cátion, mais 2. O ferro, mais 2, o chumbo aqui não tem mais nada, ficou 0. O ferro era 0, foi para mais 2. Então, ele sofreu uma oxidação, certo? O que é uma oxidação? Ele perde elétrons. Perde elétrons. O chumbo era mais 2, tinha uma deficiência de elétrons, passou a ser 0. Ou seja, ele sofreu uma redução. Ele ganhou elétrons. Então, aqui eu já sei que o ferro oxidou e que o chumbo reduziu. Vou colocar aqui embaixo. Se o ferro oxidou, então ele é o agente redutor. Se o chumbo reduziu, então ele é o agente oxidante. Só para relembrar. Reação 2. Na reação 2, nós temos o zinco mais Fe, 2 mais, que formou zinco, 2 mais ferro, certo? Zinco não tem carga nenhuma, então é 0. O ferro tem aquela carga ali em cima, é um cátion, então o NOx dele é mais 2. O zinco tem aquela carga mais 2, então o NOx mais 2. O ferro é uma substância simples, não tem carga nenhuma, então o NOx dele será 0. Olha o zinco. O zinco antes era 0, passou para mais 2, certo? O que aconteceu com ele? Sofreu uma oxidação. O ferro mais 2 passou para 0, sofreu uma redução. Então, ó, vou escrever aqui embaixo. O zinco sofreu uma oxidação e o ferro sofreu uma redução. Certo? Agora, vamos fazer o seguinte, vamos comparar um com o outro. Observe que na primeira equação, nós temos o ferro com o chumbo. O ferro com o chumbo, o ferro ele oxida e o chumbo reduz. Mas quando o ferro é colocado na presença do zinco, o ferro ele passa a reduzir. Então, o que eu tiro de lógica nisso? Eu tiro de lógica que o ferro ele tem um maior poder oxidante que o zinco, certo? Ele é um agente oxidante melhor do que o zinco. E, por sua vez, olhando na primeira equação, o chumbo, ele é maior, ele tem maior poder oxidante que o ferro, porque ele fez o ferro oxidar. Então, eu vou montar uma ordem de agentes oxidantes e agentes redutores para me ajudar a resolver a questão daqui a pouco.
Então, aqui vai ficar ordem de, primeiro, poder oxidante. E logo depois eu vou montar a ordem de poder redutor. Lembrando que oxidante é que faz o outro reduzir e redutor que faz o outro oxidar. Então, primeiro iremos para o oxidante. O oxidante, se você observar bem aqui, quem foi o primeiro, o mais poderoso aqui para ser o oxidante? Não seria o chumbo? Aqui, ó. O chumbo fez o ferro oxidar, não foi? Então, o chumbo é 2+. Ele tem o maior poder oxidante se eu comparar com o ferro. Fe 2+. E o ferro, se você olhar aqui, ó, na segunda equação, ele fez com que o zinco oxidasse. Então, o que menos tem o poder oxidante é o zinco 2+. O poder redutor. Como que vai ficar o poder redutor? O poder redutor aqui agora é o contrário do oxidante. O redutor é fazer com que o outro reduza. O zinco, ó, o zinco fez com que o ferro reduzisse, não foi? Então, o zinco metálico, ele faz o ferro reduzir. E o ferro, por sua vez, aqui, ó, ele não fez com que o chumbo reduzisse? Então, o chumbo, ele é o com menor poder redutor. Pronto, eu já tenho uma ordem de quem é o melhor poder oxidante e o melhor poder redutor. Agora, iremos responder as questões. Primeira questão, primeira alternativa, letra A. Elétrons são transferidos do chumbo 2+, para o ferro. Vamos olhar a primeira equação. O chumbo, ele está transferindo os elétrons para o ferro? Não, o chumbo que está recebendo os elétrons, não é? Ele não sofre redução, não ganha elétrons? Então, a letra A está incorreta. Não. Letra B. A reação espontânea deve ocorrer entre chumbo e zinco 2+. Vamos olhar aqui. O chumbo metálico, está falando que o chumbo metálico, esse que está bem aqui embaixo, o último da ordem de poder redutor. Isso aqui, ó. Ele está falando que o chumbo, esse chumbo, ele tem uma reação com o zinco 2+. Esse aqui, ó, o último também de oxidante? Não. Todos os dois são eles são inferiores. O zinco 2+ com o Pb, eles não vai ocorrer entre os dois uma reação espontânea. Por quê? Porque o zinco 2+, ele é o de menor poder oxidante e o chumbo metálico é o de menor poder redutor. Então, os dois juntos vão ter uma reação espontânea. Então, letra B está incorreta. Letra C. Ele fala que o zinco 2+, acha ele ali na prioridade, zinco 2+, deve ser melhor oxidante do que o Fe2+. O zinco aqui, ele é melhor oxidante do que o Fe2+. Nós já montamos a tabela para não cair nessa pegadinha e já sabemos que não é isso não acontece, não é? Nós já sabemos que isso não acontece. Nós já sabemos que o ferro que tem o maior poder oxidante que o zinco. Então, não. Letra D. O zinco deve reduzir espontaneamente o zinco metálico, ó, não tem carga. Ele está falando agora que esse zinco metálico aqui, ele deve reduzir espontaneamente o Pb2+ a Pb. Vamos olhar com atenção. Ele me informou que o zinco metálico, esse zinco aqui, deve reduzir espontaneamente o chumbo 2+ para chumbo. Vamos dar uma olhada. Olha na primeira equação. Na primeira equação, eu não tinha
chumbo 2+, e ele foi reduzido a chumbo, certo? Se no lugar do ferro, isso aconteceu com o ferro, se no lugar do ferro eu colocar um outro que tem o maior poder redutor, vai ser uma reação espontânea? Sim. Se aconteceu isso com chumbo junto com o ferro, então agora o zinco, que tem o maior poder redutor do que o ferro, se eu colocar ele junto com o chumbo metálico, sim, vai ocorrer, vai reduzir espontaneamente. Chumbo 2+ para chumbo. Letra D, alternativa certa. Olha a letra E. A letra E, ele fala que zinco 2+ deve ser um melhor oxidante do que Pb2+. A gente tem essa tabelinha aqui, ó. Zinco 2+ e o Pb2+. O Pb2+, que é o melhor oxidante do que o zinco 2+. Então, aqui também está incorreto. Portanto, a alternativa correta, letra D. Vocês viram, pessoal, como é interessante que você saiba calcular o NOx de cada um e identificar o que é o oxidante, o que é o redutor, através da informação do NOx. O NOx me fala de um lado ao outro. Quem oxidou é o agente redutor. Quem reduziu é o agente oxidante, é que faz com que o outro reduza. Então, a partir daí, nós conseguimos responder essa questão. E é assim que os vestibulares, que os concursos cobram, tá? Agora pratica aí nos exercícios que estão logo abaixo. E não esqueça, a repetição leva à perfeição.